A CPI, que pode investigar os tribunais superiores, é o tema da nossa conversa com o senador Jorge Cajuru, de Goiás, líder do PSB no Senado e um dos signatários do requerimento de criação da CPI. Seja bem-vindo, senador. Eu que lhe agradeço, Renata de Paula, que, aliás, sabe fazer pergunta, o que é difícil no jornalismo hoje. Brasileiros e brasileiras, vossas excelências, meus únicos patrões, um prazer estar aqui na TV Senado, de gigantesca audiência nacional, neste bom programa que tem a palavra que eu mais gosto, argumento. Senador, muito obrigada. Por que o senhor acredita que Você uma está CPI... rindo porque eu sou meio louco, é isso? Não, não, Eu sou meio diferente para dar entrevista, não? Não, é só por receber o elogio, assim, tão espontaneamente. Ele é sincero. Por que o senhor acredita que uma CPI para investigar as cortes superiores é necessária? Ela é necessária porque agora mesmo, Renata, senhoras e senhores, lia uma postagem do general Girão, onde ele disse: os direitos são iguais. Se o Supremo Tribunal Federal tem todos os direitos para nos investigar e amanhã julgar, essa casa, o Senado Federal, tem o mesmo direito. Por que que o Supremo Tribunal Federal e os tribunais, em suas maiorias, porque eu nunca generalizo, se consideram acima do bem e do mal, intocáveis e inatacáveis? Não se trata de revanchismo contra este ou aquele poder, se trata apenas daquilo que a nação brasileira quer saber, dos privilégios, do custo descomunal do dinheiro do público para com aquela casa, em especial a Suprema Corte, onde 11 ministros, cada um tem 222 funcionários, onde há dezenas de auxílios, até o auxílio funeral, Renata de Paula, pasmem, brasileiros da pátria amada. Então, é um direito, meu Deus, eu não estou entendendo. O ministro Gilmar Mendes, ele não aceita ser investigado. Mas, senador, uma CPI, ela tem que ter um fato determinado. Mas ela tem. Entre os 13 fatos elencados pelo senador Alessandro Vieira, eu fui o primeiro a assinar. No requerimento de criação da CPI, não está a investigação sobre essas coisas genéricas. São fatos pontuais mesmo. A ação de ministros em determinados processos, né? Ministros não terem se julgado impedidos de julgar casos nos quais parentes, sócios de esposa estariam trabalhando, né? Isso tudo não merece investigação? Não merece a gente passar a limpo e sabermos a verdade do que se noticiou até hoje, do que foi o meu pronunciamento aqui, que causou enorme repercussão, através de um levantamento que nem é meu, é do historiador e histórico jornalista da Rede Jovem Pan de rádio, Marco Antônio Villa, com números oficiais. Tanto que eu disse, se eu estiver mentindo em algum número aqui, em algum valor aqui do dinheiro do público gasto de forma absurda por esse Supremo Tribunal, eu, por favor, peço que me ponham na cadeia. Então, a nação brasileira quer saber o que é realmente essa caixa preta chamada toga. Daí o nome CPI da toga, agora denominada CPI da Lava Toga. Quanto ao ministro Gilmar Mendes, Renata de Paula, não é nada contra ele em especial. O problema é as reações, a reação dele, esse é o maior problema, e o movimento que ele faz aqui dentro do Senado para não acontecer esta CPI da toga. Que movimento, senador? Movimento político, evidentemente, né? Tanto que o presidente Davi Alcolumbre, que eu tanto gosto e tanto respeito, no Roda Viva da TV Cultura, eu não sei se você assistiu, Renata de Paula, e vocês aí de casa, do outro lado, categoricamente ele afirmou que não haverá esta CPI porque ele não quer conflitos entre os poderes. Não se trata de conflito entre os poderes. O senhor não acredita na possibilidade de uma crise institucional provocada por essa investigação? Por qual motivo? Então, significa que o Supremo está
acima de Deus. Porque eu acho que só não pode ser julgado neste mundo Deus, nosso Criador. Exceto Deus, todos podem ser, evidentemente, investigados. Né? Eu usei adjetivos fortes contra o ministro Gilmar Mendes, mas eu não generalizo. Lá dentro do Supremo Tribunal, eu respeito 7 ministros. 7. E eu ponho a mão no fogo até por eles. Eu não respeito Gilmar Mendes, Lewandowski, Alexandre Moraes e mais um que eu me esqueci agora. São 4. 4 eu não respeito. 7 eu respeito. Portanto, eu respeito a maioria lá. E essa CPI vai mostrar se eu tenho razão ou não. Se 4 deles não deveriam estar lá, como eu acho que não deveriam ocupar esse cargo tão importante, tão soberano e tão supremo. O requerimento para a criação da CPI não trata só do Supremo. Não. Né? Outras cortes pelo Tribunal Superior do Trabalho também. O que o senhor considera... E não é uma devassa, de forma alguma. O que o senhor considera mais grave hoje em relação à atuação das cortes superiores no país? Renata de Paula, todos e todas no Brasil sabem, comentam, alguns dizem até ter provas de que centenas de sentenças neste país são compradas. Ou seja, isto configura-se o quê? Corrupção, perfeito? Suborno, né? Achaque, né? Então, isso é um ponto grave. Outro ponto, de que forma não aconteceu o impeachment do ex-presidente Michel Temer? Como foi este julgamento no Supremo Tribunal? Na semana passada, como foi o julgamento 6-5, a necessidade do voto Minerva do ministro Dias Toffoli? Qual foi o motivo? O senhor está falando da votação que remeteu à Justiça Eleitoral. Qual foi o motivo de remeter para a Justiça Eleitoral algo que todos queriam na Justiça Comum, na Justiça Federal? O Brasil inteiro queria. O país inteiro ficou surpreso. Caixa 2, né? Então, é a questão de Caixa 2 e a questão de crimes em campanhas eleitorais, correto? Desde 2010. Então, eu te juro, Renata de Paula, eu estou, assim, aturdido ao ver aqui, no Senado Federal, reações de que vai haver uma crise política neste país, que isto vai prejudicar a reforma da Previdência. São assuntos totalmente diferentes. É uma CPI com parlamentares que deverão trabalhar com isenção, nunca, repito, com revanchismo, com documentos cabais, com provas irrefutáveis e fazer questionamentos naqueles que serão convocados a depor aqui nesta CPI, se ela acontecer. Senador, o senhor tem uma atuação muito forte nas redes sociais, canal no YouTube, Facebook, Twitter. Só 30 redes sociais. 30 redes sociais, eu não vou milhões enumerar todas, senador. Como é que o senhor avalia... Há 10 anos, não é de agora, né? Como é que o senhor avalia esse movimento crítico ao STF nas redes sociais? Uma pesquisa rápida, eu elenquei como hashtags muito populares recentemente, STF Vergonha Nacional, STF não vai nos calar. Né? Como é que o senhor avalia esse movimento que tem gerado hostilidade aos ministros da Casa em ambientes públicos e que, enfim, o senhor fala que é um anseio da sociedade, a criação dessa CPI, e o senhor tem essa relação muito forte, né, com a sociedade via as redes sociais. Assim, como é que o senhor avalia esse movimento crítico nas redes ao Supremo Tribunal Federal? Renata de Paula, oportuna a sua pergunta como boa jornalista que é. Senhoras e senhores, faço um convite. Entrem por fineza na página facebook.com/Cajuru Goiás, Cajuru com K, e baixem lá a postagem da transmissão ao vivo que eu fiz, com um recorde de audiência, do julgamento de 6-5 sobre Caixa 2 e crimes eleitorais, correto? Se deveria ir para a Justiça Eleitoral ou para a Justiça Comum Federal. Aí veja lá, por fineza, os comentários. Em cada 10 achincalham a Suprema Corte Brasileira.
mas assim, com adjetivos pesadíssimos, alguns até eu excluo, porque acho que o nível é muito baixo. Mas Agora, o senhor acha que essa é nível... uma amostra representativa da sociedade brasileira, senador? Faça uma pesquisa, a TV Senado, que é um veículo de comunicação, mesmo sendo do governo, independente, que entrevista todas as vertentes dessa casa, que não é de forma alguma tendenciosa, a TV Senado. Faça uma pesquisa, ao vivo, aqui no programa, a Argumentos, você vai ver, vai passar de 90%. Eu fiz uma enquete em tempo real, 98% da população brasileira não acreditam no Supremo Tribunal Federal e em suas decisões. Faça uma pesquisa sobre Gilmar Mendes. Nelson Rodrigues, se estivesse vivo, ele diria que a única unanimidade que não é burra é aquela que define o Gilmar Mendes, que se sente ofendido, no caso por mim. Sim, mas Vossa Excelência, o senhor durante o julgamento, ao proferir o seu voto, o senhor chamou um homem digníssimo deste país, o procurador Dalton Dallagnol, da Operação Lava Jato, de gangster. Como é que pode um ministro do Supremo Tribunal chamar um colega, um procurador sério, inquestionavelmente honrado, chamá-lo de gangster? Se ele tem esse direito, por que eu não tenho o direito de usar um adjetivo quase próximo deste a ele? Senador, muito obrigada pela entrevista. O espaço desse é precioso. A gente conversou E me entrevista mais aqui na TV Senado, porque dá audiência mesmo, hein? O Ronaldo Caiado me disse, o ex-senador, hoje governador de Goiás. Cajuru, não ignore a audiência da TV Senado. Eu fiquei conhecido, Cajuru, no Brasil inteiro por causa da TV Senado. Palavras de Ronaldo Caiado. Como eu não sou ignorante, Renata de Paula, embora a ignorância seja a maior multinacional do mundo, eu respeito a TV Senado, eu que agradeço. Muito obrigada, senador. Se você quiser rever este ou ver outros programas da TV Senado, você pode ir no nosso site, senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser ligar para a gente, dar uma crítica ou uma sugestão, o telefone é 0800 61 22 11, a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.